Olá pessoal, voltando aqui com o segundo vídeo do coelhinho, dando continuidade aqui na modelagem. A estrutura já está toda pronta, já está seca. E aqui eu estou começando aplicando a cola caseira. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer essa cola. Então eu passo um pouquinho da cola para começar a aplicar a massa de papel machê. A massinha também tem o vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer a massa. Então aqui eu começo aplicando a massa, vou colocando aos poucos. Depois de preencher toda essa parte aqui do fundo com a massinha, aí eu venho com a espátula e começo a alisar. Depois que essa parte do fundo já estiver toda retinha, lisinha, aí eu já começo aplicando a massa aqui nas patinhas e já vou puxando a massinha aqui para a parte de cima. E já fazendo o acabamento aqui, né? Entre a parte do fundo e a parte que eu vou puxar para cima. E assim eu vou seguindo, aplicando a massa e alisando, sempre aos poucos. Coloco um pouquinho da massa e aliso. E aí vou subindo, né? Fazendo a modelagem do coelhinho. Gente, agora que eu vi que eu esqueci de um detalhe, o rabinho, né? Eu não deixei a estrutura do rabinho. Então eu vou fazer de uma forma diferente. Tá? Na frente eu mostro pra vocês. Mas era pra ter feito esse rabinho aqui na estrutura. Aplicando aqui a massa nas patinhas. E enquanto eu tô modelando aqui, eu quero aproveitar e convidar você que tá assistindo aí, que ainda não está inscrito, te convido a se inscrever no canal e curtir, comentar, compartilhar. Aqui já modelei as patinhas, né? O ideal é deixar essa parte secar para continuar fazendo a modelagem. Provavelmente eu vou continuar aqui por conta do tempo, provavelmente ela vai rachar. Mas eu vou fazer e depois eu conserto. Aqui eu vou colocar a cestinha novamente para ver se vai encaixar, né? Tem que estar sempre olhando porque depois que secar e não tem como mais mudar. Então ficou perfeitinha, do jeito que eu queria, então posso dar continuidade aqui. Agora faço a marcação das patinhas. Aqui eu já tô modelando a coxa dele, né? Eu já apliquei a massa nessa parte toda aqui. E aqui não tem muito segredo, né? Como a estrutura ela já ficou bem definida no formato do coelhinho, é só ir seguindo e preenchendo com a massinha. Aqui eu já preenchi o corpinho todo com a massa. E aí, gente, aqui a gente vai olhando, né, as proporções, vai virando aqui, vai olhando se tá precisando acrescentar mais massa ou se você acrescentou em excesso, vai retirar. Agora eu vou colocar novamente o potinho aqui para ver os braços, né, a posição dos braços. Então, eu pensei em deixar ele segurando assim do lado, certo? Aqui assim, dessa forma, mas ficou muito comprido. Por isso que eu falei, poderia ser um potinho mais alto. Então, eu vou cortar aqui, e ele vai ficar pegando na pontinha aqui do potinho, mais fechadinho, com a mãozinha mais pra dentro. Então, eu vou cortar os dois lados, só que eu não vou modelar agora, eu vou esperar o corpo secar, que eu vou ter que colar a cestinha, né? Lá na frente eu mostro pra vocês. E, na verdade, eu teria que deixar essa estrutura toda secar para continuar, mas como eu quero adiantar, então eu vou modelar a cabeça dele, aí depois eu vou deixar ele secando para depois continuar. Então aqui eu vou acrescentando a massa da mesma forma, né? Como eu já falei, ficou bem definida a estrutura. Eu só vou acrescentar aqui para cobrir a peça, né? E alguns detalhes.
Já preenchi toda a parte da cabeça com a massa, já alisei. Agora eu tô passando um pouquinho de cola aqui com o dedo mesmo, nessa parte do pescoço, onde fica a emenda das massas, né? Pra ficar um acabamento bem bonitinho e não ficar marcado. Aqui eu já apliquei a massa na orelha, tô modelando. Então, apliquei a massinha, alisei e vou dando aqui o formato, né, da orelhinha. Já apliquei a massinha na parte de trás, alisei, agora eu tô aplicando aqui na frente. Essa parte aqui da frente a gente deixa mais profundo, deixa uma profundidade aqui. E depois que eu aplico, aí vem fazendo o acabamento nas laterais, que demora um pouquinho, tem que ter paciência para ficar, até ficar, né, bem lisinho e no formato que a gente quer. Depois de um bom tempo modelando aqui, eu concluí uma orelha, ainda falta outra. E aqui os pezinhos, ó, rachou. Lembra que eu falei que tinha que aguardar, né? Mas aí eu vou arrumar depois. E aqui uma orelha ficou assim, vou fazer a outra da mesma forma. E aqui, antes que a massa seque completamente, eu vou fazer o efeito do pelo. Vou riscando aqui com a espátula, vou fazendo vários risquinhos de forma aleatória para dar esse efeito. E aqui eu até deixei secar muito, né? Pode ser com a massa mais mole. Agora a gente vai modelar o nariz, boca e os olhinhos. Então eu vou começar aqui pelo nariz. Eu vou marcar aqui na massa, né? Ainda dá para marcar. Vou fazer a marcação aqui no formato de triângulo, dessa forma aqui. Desenho aqui um triângulo. Nessa parte aqui embaixo, eu vou puxar, faço um risco, assim, só um risquinho. E daí, eu puxo para o lado, dessa forma, e para o outro, formando a boca. Aí, depois que eu desenho, eu coloco ainda um pouquinho de massa no narizinho, né? Pra ele sobressair mais. Eu acho que fica mais bonito. Então, eu peguei um pouquinho da massa aqui, mais ou menos no formato lá que eu já tinha desenhado, o triângulo. E aí, eu começo a unir aqui as massas. Nessa parte aqui de cima do narizinho, eu vou puxando, unindo lá com a outra massa. E fazendo a modelagem aqui nas laterais e na outra parte de baixo. É só para ficar um narizinho mais saliente. Agora eu faço o mesmo processo nessa parte aqui da boca, para destacar, né? Do mesmo jeito que eu fiz com o nariz, eu acrescentei um pouquinho de massa. E aí venho com a espátula, alisando e dando formato. Vou seguindo aqui o desenho, né, o risco que eu já tinha feito antes da boca. Esse lado já tá pronto, olha só como ficou. Fica bem mais bonito, né? Com a massa fica mais fofinho. E eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Acho que não precisa mostrar, né, para não ficar muito longo, mas faço do mesmo jeito. Acrescento a massa e venho fazendo a modelagem. Agora eu vou fazer aqui a marcação do olho, certo? Com a espátula, eu vi aqui a posição, marquei. E venho aqui com o fundo dessa caneta, que ele tem um tamanho proporcional, que ficou um tamanho bom aqui pro olhinho. Fiz a marcação. Quem tiver dificuldade na modelagem, quiser deixar assim também já tá bom, né?
mas eu ainda vou trabalhar nesse olhinho. Marcando aqui do outro lado, vou vir também aqui com a caneta e vou marcar. Tô passando uma colinha aqui porque eu vou acrescentar a massa aqui também, para dar um volume nessa bochecha. E também, já com essa massa aqui, eu já faço o contorno do olhinho. Então, eu vou colocando aqui, só dessa parte aqui pra cá, ter cuidado para não tampar aqui, onde a gente já modelou na boca, né? E aqui eu já vou colocando e vou fazendo mais ou menos aqui o contorno do olho, seguindo esse círculo que eu desenhei. E aqui da mesma forma, eu vou colocando a massa, vejo a quantidade que eu quero e espalhando e depois unindo com a espátula, alisando e unindo as massas. Aqui eu já tô terminando de alisar, ó. E acho que não dá pra ver direito aqui por conta da cor da massa, né? Eu fui deixando uma bordinha em volta do olho na parte de baixo, fazendo o contorno. E aqui também eu vou fazer parecido com o que eu fiz com o narizinho. Eu vou fazer uma bolinha no mesmo tamanho aqui da marcação do olhinho, onde eu fiz a marcação com o fundo da caneta. E vou colocar essa bolinha aqui. Olha só, achei que a bolinha tá muito estufada, vou tirar um pouco da massa. Tirar um pouquinho aqui na parte de baixo. E vou novamente colar a bolinha lá. Passo um pouquinho de cola aqui para alisar e tirar alguma imperfeição, né? Na hora que eu coloquei, acabou amassando um pouquinho. E vou modelando aqui com a espátula. Agora eu vou fazer o contorno da parte de cima do olhinho. Então, eu tô fazendo aqui um rolinho, né? Uma cobrinha, não muito grossa. E aí, eu coloco aqui no olhinho fazendo o contorno. E aqui os olhos já estão prontos, ficou maior, porque quando eu fiz o outro lado, né, esse ficou maior que o primeiro, e eu achei que o maior tinha ficado melhor, e mudei o outro lado. Deu pra entender, né, gente? Mas da mesma forma, né, a modelagem. E agora que o rosto dele ficou pronto, né, os olhos estão prontos. Gente, olha só, ele ficou com uma cara de mal, vocês não estão achando? Eu espero muito poder mudar isso com a pintura, né? Mas vamos lá. Eu esqueci de mostrar, mas fiz também aqui o efeito dos pelos na cabeça e nas orelhas, da mesma forma que eu fiz no corpo, né? Com a espátula, fazendo risquinhos de forma aleatória. Então, aqui tá pronta essa parte, eu vou fazer agora os braços, né? E para isso eu vou colar a cestinha. Aqui eu já consertei as patinhas, lembram que tinha rachado? O fundo aqui também já tá seco. Então aqui já tá pronto, eu já posso colar a cestinha. Então aqui eu vou usar a cola instantânea, né? Encaixei aqui a cestinha, olho os lugares onde eu vou colocar a cola, né? E aí eu tiro, passo a cola aqui. Passo ali na patinha também. E depois é só encostar aqui e ela cola rapidinho. Colei também aqui os braços. Já na posição que eu quero que eles fiquem. Então, já tá na posição e já tá colado também. Então, agora, vou aplicar a massa de papel machê. Começo passando a cola, né? Como eu sempre faço. E venho com a massinha, colocando aqui, seguindo aqui a estrutura do bracinho e fazendo a modelagem.
Agora, olha só, pro rabinho, lembra que eu falei que esqueci da estrutura, né? Então eu vou colocar esse pino de madeira aqui, pode ser um arame também. Então eu fiz um furo aqui com ferro de solda. Quem não tem pode abrir esse furo aqui com um parafuso, né? Ou um outro ferro quente. E coloquei aqui o pino e agora eu vou colar com a cola instantânea. Aqui o pino já tá colado, ficou bem firme. E eu vou passar um pouco de cola branca, e aplicar a massa. Vou fazer tipo um pomponzinho aqui no rabinho dele. Pronto, aqui o rabinho tá pronto. Eu fui só aplicando a massa, acrescentando a massa sem alisar. E deixei ele assim, com esse efeito fofinho, né? Prontinho, ele agora tá todo modelado, mas eu ainda tenho um detalhe aqui pra ele. Eu vou aguardar secar pra fazer. Então, o que eu vou fazer aqui é um lencinho pro pescoço dele. E eu tô usando aqui um pano de prato. Eu reciclo tudo aqui, viu, gente? Os panos de prato, quando eles começam a ficar velhinhos, rasgando, eu trago pra cá pra ficar limpando os pincéis, né? E fazer alguns detalhes assim também em algumas peças. Às vezes eu uso tecido. E aqui, eu já tinha usado ele aqui pra limpar pincel. E agora eu cortei aqui um pedaço pra fazer esse lencinho, pra botar aqui no pescocinho dele. Aí eu tô medindo aqui, né, pra ver o tamanho. O lencinho estando no tamanho desejado, o próximo passo é: eu mergulhei ele aqui no meu potinho com a cola caseira. Achei que tava filmando aqui, gente, mas não apareceu, mas foi isso que eu fiz. Eu peguei o lencinho, né, já no tamanho que eu quero aqui pro coelhinho. Mergulhei ele aqui no potinho e tô espalhando a cola nele todo. Eu encharquei ele com a cola caseira mesmo, viu? E agora eu vou colocar ele aqui no coelhinho. Passo um pouquinho de cola aqui no pescoço do coelho também. E aí venho com o lenço colocando na posição que eu quero. Finalizo aqui amarrando. Na verdade, eu não fiz um nó, né? Eu só dei uma voltinha para não ficar muito grosso. E aí eu vou acertando as pontinhas aqui e boto para dentro a parte que ficou sem a costura, né? Aí eu gosto de cada um. Se quiser deixar desfiadinho também, fica legal. Então eu acerto aqui, vou cortar um pouquinho aqui com a tesoura, que ficou muito comprido. Então, acerto aqui do meu jeito e finalizo colando aqui na peça também. Depois que o lencinho já estiver todo arrumadinho, eu venho novamente com a cola, aplicando por cima, né, algumas pontinhas que não ficaram coladas. Ele tem que ficar todo coladinho na peça. E aí, eu vou dando mais alguns retoques e aplicando a cola. E agora o coelhinho já tá todo pronto, tá modelado, né? A parte da modelagem eu vou aguardar secar pra começar a pintura. Aqui eu já apliquei a base acrílica na peça toda, tá? Depois da peça seca, né? Olha só aqui a parte do lencinho como fica bom. Nem parece que é um tecido. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô sem inspiração pra pintura. Hoje já faz 4 dias que eu tô com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Então, assim, eu tô com dificuldade em escolher as cores, sem inspiração. Vou começar aqui pelo lencinho, né? Eu tô aplicando aqui a cor cenoura. E eu vou começar aqui pelo lencinho pra ver se a inspiração vem, né? Vamos ver.
E aqui, depois que eu apliquei a tinta no lencinho todo, eu vou limpar assim o excesso por cima, para aparecer o branco, né, destacando as dobrinhas que eu deixei no lenço. Então aqui, para limpar, eu tô usando a sobra do pano de prato que eu usei para fazer o lenço, né? Então vou passando suavemente, só para ir destacando aqui os detalhes, né? Essas dobrinhas que eu deixei no lenço. E aqui, pessoal, eu comecei por esse marrom, porque a minha ideia é aplicar uma cor escura e depois vir com uma outra cor mais clara, destacando os pelos, né? Um efeito tipo esse que eu fiz aqui no lencinho. Mas aqui já vou falando para vocês, né, que como eu gravo, né, para depois vir aqui fazer a edição, eu mudei, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem, né, como que é o processo. Então eu comecei aqui aplicando marrom, né, fazendo o contorno aqui do lencinho, por isso que quando eu pintei com a cor cenoura, eu não me preocupei com as bordinhas e deixei borrar, porque depois eu vinha com a cor mais escura. Então eu apliquei aqui o marrom. E depois, antes que ele seque, eu vim com o paninho de novo, né, limpando e destacando a parte branca. Mas já falo para vocês que eu não gostei. Ficou muito escuro, né? Não era assim que eu queria. Então, eu vou mudar a cor. Mil anos depois. Então, pessoal, como vocês viram, depois de muitos testes, eu sabia que ia ser assim, né? Tava sentindo. Eu deixei essa cor aqui, que eu não sei, não tenho nome, porque fui eu que acabei criando essa cor, né? Eu fui fazendo umas misturas até chegar nesse tom. E aí eu vou aplicar essa cor aqui na peça toda e depois vou vir com branco clareando. Então, pessoal, aqui eu já apliquei a tinta, né, a misturinha que eu fiz. Ficou um begezinho, marrom clarinho. Eu apliquei nele todo. E agora eu já tô aqui aplicando o branco, né? Aqui na orelha eu apliquei esse rosinha, um rosa bebê. Tudo tinta PVA. No focinho também, mas ainda não sei se eu vou deixar, se eu vou mudar. E aqui, o branco eu aplico assim, eu molho o pincel na tinta, tiro o excesso e vou passando, aplicando só para destacar os detalhes que eu fiz na modelagem, fiz do pelo. Aqui eu vou aplicando bem de leve, não carrego muito o pincel na hora de pegar a tinta. E ainda limpo o excesso. Só para ir dando só para destacar, na verdade, né? E aí vai dando uma clareada também na peça. Agora eu vou usar a tinta marrom para fazer os contornos aqui do nariz e da boca, né? Eu já tinha aplicado a cor rosa. E agora eu venho com o marrom. Aplico seguindo os contornos que já tinha feito na modelagem. Agora eu vou pintar os olhos. Eu tô aplicando aqui a tinta PVA branca. Ele já estava pintado de branco, mas na pintura da cabeça aqui eu acabei pintando também com o marrom. Então eu tô novamente aqui pintando com branco. Pintei um lado, agora pinto o outro. Só para encher aqui, né? Eu já deixei o formato do olho certinho, então agora eu vou vir aqui
vou fazer uma bolinha no centro com a tinta preta, PVA também preta. Agora eu vou fazer um contorno com a tinta preta também, só na parte de cima. Depois do contorno com o preto, eu esfumei em volta aqui dos olhos com a mesma tinta que eu fiz a mistura que apliquei no corpo, né? Com esse marronzinho. E agora com a tinta branca e um pinta bolinha, eu vou fazer um pinguinho aqui de um lado e do outro lado também. Bom, então essa parte aqui do coelhinho tá pronto, né? Do rosto, do corpo. Agora eu vou pintar a cestinha. Eu pintei aqui com camurça queimado, porém já tinha pintado antes aqui com o marrom. Não gostei também, mudei para essa cor. Então eu só vou aqui agora corrigir aqui nesses cantinhos que é mais difícil de pintar com pincel maior, então vou vir com um pincel menorzinho para corrigir ali e depois eu vou aplicar o betume para dar o efeito da cestinha. Aqui eu estou aplicando o betume, eu diluí um pouco para não ficar muito escuro. Então eu vou aplicando e depois venho novamente com um paninho, tiro o excesso, deixando só as marcações da cestinha. Ó, novamente venho aqui com o meu paninho de prato e faço isso. Façam por partes. Se você aplicar tudo, ele pode secar muito e não tem como limpar, vai ficar muito escuro. E assim, graças a Deus, eu consegui finalizar mais um trabalho. Esse foi difícil, mas consegui. Vou finalizar essa peça com verniz acrílico brilhante. Vocês podem usar o verniz spray, o verniz é preferência, né? Mas é bom usar um verniz para proteger a peça. E esse é o resultado final do coelhinho. A decoração da cestinha fica aí a gosto de cada um. Eu coloquei aqui essas flores, ficou bem fofinho. Pode colocar também ovinhos. Esses ovinhos que estão aparecendo aqui, eu já ensinei no canal, tem vídeo aqui que ensina. É só dar uma olhadinha aí que tem o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.